Capítulo 491 Kabuto. O primeiro motivo pelo qual Caim se interessou por esse Whiscash não foi seu nível ou habilidades, mas sim seu tipo. A combinação de tipo água e terra confere ao Whiscash uma vantagem significativa. Além de sua fraqueza quádrupla a golpes do tipo Brahma, nenhum outro tipo consegue causar mais dano do que o normal ao Whiscash. Além disso, é imune a ataques do tipo elétrico e possui dupla resistência a movimentos dos tipos veneno, pedra, aço e fogo. É uma excelente combinação de tipos. Até mesmo a evolução final de Mukip, Swampert, que Caim valoriza muito, possui essa mesma combinação. Steel Skash claramente sobreviveu por muito tempo. Embora os bigodes sejam naturalmente longos para este tipo de Pokémon, os bigodes de Steel Skash em particular eram 2 vezes mais longos que seu corpo, indicando sua idade. Embora tivesse apenas uma coloração verde clara, sua longa vida permitiu que alcançasse o nível 40, correspondente ao nível avançado. É um Pokémon bastante útil. Considerando a situação atual de Caim, a utilidade deste Pokémon supera em muito seu valor como um projeto a longo prazo. Portanto, para um ginásio do tipo água recém-criado, o Skash servirá perfeitamente como um dos Pokémon-chave. Derrotar esse Skash foi um tanto desafiador, especialmente porque não havia vantagem de tipo. Mesmo assim, Tolkien, Nazel e Skorupi conseguiram subjugá-lo. Enquanto isso, Ontifou e Aunte cuidavam dos Pokémon menores que continuavam a surgir da água em grande número. O aparecimento de Whiscash indicava que o ataque aroma doce de Vileplume havia alcançado as profundezas do lago. O Whiscash vive no fundo, na lama, e não é exigente com a comida, comendo tudo que encontra. Isso também explica por que ele sobreviveu por tanto tempo. Após uma breve luta, Caim capturou o Whiscash com uma Pokébola. Com isso, Caim completou sua missão principal. Ele já tinha um Nuzlocke e um Gyarados como montarias de água, embora este último não fosse particularmente forte. Mesmo assim, para um novo ginásio seria suficiente. No futuro, ele também teria Mudkip e Poliwag que evoluiriam e fortaleceriam ainda mais sua equipe. Com esses 6 Pokémon do tipo água, ele teria tudo o que precisava para seu ginásio, independentemente do formato da batalha. Já chega, Vileplume, disse Caim. Ao ver que Pokémon do tipo água continuavam a surgir sem parar, Caim sinalizou para Vileplume interromper o uso do movimento aroma doce. Embora Vileplume estivesse recuperando energia com os movimentos Enraizar e Síntese, já havia atingido seu limite. Felizmente, Caim o deteve bem a tempo. Após devolver Vileplume à sua Pokébola, Caim começou a procurar entre os Pokémon que emergiram da água aqueles que ele poderia levar para o seu jardim. Ele descartou Magikarp e Goldeen de baixa qualidade, mas capturou os Feal, Corphish e alguns outros Pokémon mais raros. Estes poderiam ser úteis para povoar o lago do seu jardim. No total, Caim capturou cerca de 50 Pokémon, praticamente dobrando a variedade de espécies em seu jardim. Quando estava prestes a partir, notou algo estranho flutuando na superfície do lago. Era uma espécie de concha amarela que lembrava uma rocha, mas embaixo dela, Caim avistou 2 pequenas esferas vermelhas que pareciam ovos. Se ele não estivesse enganado, aqueles eram os ous daquele estranho Pokémon. No entanto, como o Vileplume já havia parado de usar o movimento aroma doce, o Pokémon que mal havia emergido mergulhou rapidamente de volta na água. Mesmo assim, Caim conseguiu vê-lo, e um nome veio imediatamente à mente: Kabuto. Aquele lago parecia guardar mais segredos do que ele imaginava, pois continha não apenas Relicante, mas também Kabuto. Contudo, considerando que Relicante também estava presente, a presença de Kabuto não parecia tão fora de lugar. Com os pensamentos a mil, Caim pegou todas as suas Pokébolas, lembrando-se de Onticrow e dos outros. Então, usando sua telepatia, ele se comunicou com Zolkin. Zolkin, você viu aquele Pokémon com a carapaça amarela parecida com um capacete? Se viu. Ao comando, os olhos de Zolkin brilharam em vermelho e ele se teletransportou com Caim para o local onde Kabuto havia desaparecido. Rapidamente, Zolkin criou uma barreira psíquica para envolver Caim e eles mergulharam na água juntos. Inicialmente, Caim não tinha a intenção de mergulhar novamente, mas ao ver Kabuto, um Pokémon raro dos tempos antigos, ele não pôde perder a oportunidade de investigá-lo. Debaixo d'água, o lago, antes turbulento, começou a se acalmar. No entanto, abaixo da superfície, as coisas estavam mudando. Caim e Zolkin seguiam Kabuto com muita intensidade. O lago, que a princípio parecia raso, começou a apresentar fissuras, algumas pequenas e outras bastante grandes. Kabuto escorregou para dentro de uma das fissuras maiores. Zolkin voou para Caim, aguardando instruções. Após um momento de hesitação,
Caim disse: siga-o, mas tenha cuidado e mantenha suas habilidades psíquicas totalmente ativadas. Com um leve aceno de cabeça, Loquim e Caim continuaram. A fenda era estreita e eles tiveram que encolher a barreira psíquica para passar. Com cuidado, atravessaram um longo desfiladeiro subaquático. À medida que desciam, a luz foi diminuindo gradualmente até que os arredores ficaram completamente escuros, como numa noite sem lua. Felizmente, tanto Caim quanto Zoquim conseguiam usar suas habilidades psíquicas para perceber o que estava ao seu redor. Após atravessar o canhão, o espaço se alargou. De repente, uma luz surgiu à distância, brilhando como uma estrela na escuridão. Com cautela, eles se aproximaram e descobriram que a luz vinha de um lanturno que vivia nas profundezas. Ao analisá-lo com seu sistema, Caim descobriu que se tratava de um lanturno de nível 30 com qualidade verde clara. Caim ordenou que Zolking o enfraquecesse, capturou com uma Pokébola e o convenceu, por meio de telepatia e promessas de comida e liberdade, a ajudar a iluminar seu caminho. Lanturan, familiarizado com os arredores, concordou em guiá-los. Depois que Caim descreveu a aparência de Kabuto, Lanturan apontou para o local onde esses Pokémon viviam. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 492. Kabutops e a Merepelia. Por meio da descrição simples de Lanturan, Caim descobriu a posição de poder ocupada pela colônia Kabuto nesse profundo cânion subaquático. Ele era o governante incontestável da região. Segundo Lanturan, havia um Pokémon extremamente poderoso na colônia Kabuto, e sua presença era o motivo pelo qual os Kabuto dominavam essa região. Embora Caim não tenha compreendido totalmente os detalhes, ele entendeu o essencial. Deixando Lanturan liderar o caminho, Caim e Sokingo seguiram lentamente em direção ao ninho do Kabuto. Após percorrer uma certa distância, Lanturan parou repentinamente. Quando Caim estava prestes a perguntar, Lanturan explicou que haviam chegado ao território Kabuto e que não podiam ir mais longe, pois poderiam ser ferozmente atacados pelos Kabuto. Se isso acontecesse, não seria mais capaz de sobreviver ali. Caim suspirou em resignação. Sem a luz de Lanturan, Caim teria que confiar na percepção de Zolking para ter uma vaga noção do que o rodeava. Então Lanturan não pôde sair. Sem outra escolha, Caim obrigou Lanturan a avançar. No entanto, ele prometeu que, se Lanturn realmente não pudesse continuar morando lá depois, Caim encontraria um habitat mais tranquilo que não fosse pior do que aquele. Lanturn queria resistir, mas ao ver os Pokéblicos na mão de Caim, se acalmou. Com cautela, isso conduziu Caim para frente. Era evidente que, em um lugar tão escuro, um Pokémon como Lanturn seria altamente visível, por mais que tentasse se esconder. Após avançar um pouco mais, Caim começou a ver pequenos pontos vermelhos na água. Eram os olhos de Kabuto. Contudo, os Kabuto não atacaram. Simplesmente observaram em silêncio enquanto Lanturn e Caim entravam em seu território. De repente, uma enorme parede rochosa surgiu diante de Caim. Na rocha, havia uma caverna. Seguindo as instruções de Caim, Lanturan, embora com muita relutância, entrou na caverna. Assim como na caverna onde os Slowpokes viviam, depois de avançar um pouco, o interior se abria para uma grande câmara subterrânea. Caim e Zolking emergiram da água. Lanturan foi rapidamente devolvido à sua Pokébola. Já não era necessário, pois as paredes estavam cobertas de musgo fluorescente que iluminava suavemente toda a área, permitindo que Caim visse claramente o que o rodeava. Quem diria que existiria um lugar como este por aqui? Pensou Caim. Se a caverna do Zolpok tivesse o tamanho de uma quadra de basquete, isso aqui seria como 5 ou 6 campos de futebol. Era um espaço vasto e, graças ao musgo fluorescente, até os cantos mais escuros eram visíveis. Sokin, você ainda consegue detectar coordenadas espaciais? Perguntou Caim telepaticamente. Enquanto Zolkin pudesse usar teletransporte, o perigo deste lugar seria reduzido pela metade. Zolkin assentiu com a cabeça, indicando que não havia problemas. Só então Caim relaxou um pouco. Marque uma coordenada aqui por precaução. Podemos voltar no futuro, disse Caim. Ao ouvir isso, Zolkin fechou os olhos e começou a marcar as coordenadas no espaço. No entanto, naquele instante, um som estridente, como de ossos de inseto se chocando, ecoou pela grande caverna. Caim franziu a testa. De diversas pequenas aberturas na caverna, Pokémon de cor amarela começaram a emergir. Eles eram os Kabuto que Caim estava procurando. Eram muitos. Mas o que surpreendeu ainda mais Caim foi que, de alguns buracos maiores, começaram a aparecer Kabutops.
Caim, que conhecia bem os Kabutops, sabia que para um Kabuto evoluir para um Kabutops, ele precisava atingir pelo menos o nível 40, o nível avançado. A julgar pela quantidade de Kabutops que surgiram, devia haver pelo menos 20 ou 30 deles. Tantos Kabutops eram algo que Caim não conseguia controlar naquele momento. Quando Caim estava prestes a recuar, um Kabutops muito maior que os outros apareceu na caverna. Com sua chegada, todos os Kabutops e Kabutos se curvaram em sinal de respeito. Era o líder dos Kabutops. E se devia ser o Pokémon poderoso que Lanturna havia mencionado. A diferença entre Kabuto e Kabutops era imensa. O que antes era a armadura de Kabuto agora formava a cabeça de Kabutops, com seu corpo, braços em forma de foice e longas pernas estendendo-se abaixo. Agora ele caminhava ereto. Seus olhos triangulares e penetrantes fixaram-se em Caim, observando aquele ser estranho que nunca tinha visto antes. Sob o comando do líder Kabutops, o Kabuto e o Kabutops começaram a se aproximar lentamente. Caim, franzindo a testa, colocou a mão nas costas de Zoukin, conectando-se ao seu poder psíquico e preparando-se para que Zoukin usasse teleporte a qualquer momento. Mas quando o líder Kabutops se aproximou, Caim viu algo que o deixou atônito. Na cabeça do líder Kabutops havia uma pedra do tamanho de um polegar, de alguma forma pesa a ela. Emitia um brilho multicolorido que, sob a luz do musgo fluorescente, distorcia a luz e cintilava com várias cores. Caim olhou fixamente para a pedra na cabeça do líder Kabutops, sem conseguir esconder sua surpresa. Embora não tivesse certeza absoluta de que tipo de pedra era, havia uma coisa que Caim sabia com certeza. Aquela pedra na cabeça do líder Kabutops não era outra senão uma mega pedra. Mesmo sem saber a qual Pokémon pertencia, isso não importava. Caim tinha apenas um objetivo em mente. Para conseguir, ele tinha que obtê-lo, custasse o que custasse. Mesmo que não fosse uma Mega Pedra para o seu Pokémon, no futuro, quando as Mega Evoluções se tornassem amplamente conhecidas, ele poderia tocá-lo por uma que pudesse usar. Em outras palavras, independentemente de ser compatível com algum de seus Pokémon ou não, obtê-lo significava que um de seus Pokémon poderia potencialmente Mega Evoluir no futuro. A Mega Evolução, embora exija tanto uma Mega Pedra quanto uma Pedra-Chave, depende principalmente da Mega Pedra. A Pedra-Chave não tem restrições quanto ao tipo de Pokémon. Aí mal conseguiu conter seu espanto, mas seus olhos escuros brilhavam com uma ambição ainda maior. Essa Mega Pedra pode ser a chave para Caim alcançar a Elite 4 ou até mesmo o nível campeão. Ele precisava ter aquilo. Mesmo que o líder Kabutops fosse extremamente poderoso e Caim fosse o único que conhecia aquele lugar, ele estava determinado a retornar caso não conseguisse desta vez. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 493 O poderoso Kabutops. Os olhos de Caim não conseguiam esconder o desejo de ganância. Embora tentasse resistir ao impulso de agir, ele observava atentamente o líder Kabutops se aproximando. Ele precisava confirmar as habilidades do líder Kabutops antes de decidir se seria prudente confrontá-lo. Embora desejasse profundamente a pedra, a razão ainda prevalecia na parte mais lúcida de sua mente. Zoukindo lançou um olhar curioso para Caim. Era a primeira vez que via seu treinador com aquela expressão. Nunca antes havia sentido um desejo tão intenso vindo de Caim. Nem mesmo quando encontraram o ovo de Larvitar e o chocaram, Caim havia demonstrado um desejo tão forte. Seguindo o olhar de Caim, Zoukindo notou a estranha pedra na cabeça do líder Kabutops. Será que é essa pedra que tanto o interessa? Pensou Zoukin. Desde que evoluiu para Zoukin, o já inteligente Slowpoke ultrapassou o intelecto de muitos humanos. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Kabutops azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco 59. Asterisco tipo rocha mais água. Asterisco habilidade asterisco natação rápida. Asterisco item segurado asterisco nenhum. Asterisco movimentos de ovo asterisco raio de boas, raio aurora, raio confuso, derrubada. Asterisco movimentos básicos asterisco corte noturno, finta, arranhão, endurecer, absorver, o ar malicioso, tiro de lama, ataque de areia, resistência, jato d'água, megadeno, sono metálico, poder ancestral. Asterisco movimentos aprendidos asterisco liquidação, stealth rock, eat power, aquateio, water pulse. Asterisco movimentos TM asterisco nenhum. Um Kabutops de nível 59.
Caim finalmente recuperou os dados de Kabutops, atônito. Um Kabutops de nível 59 era um Pokémon genuinamente quase de nível Elite. Ao contrário de Mismagius, que tinha uma mente simples, este Kabutops demonstrava força real. Ficou claro que não se tratava apenas de decoração, mas, por outro lado, a pedra que Caim tanto desejava estava incrustada em sua cabeceira. O líder Kabutops aproximou-se com uma postura ameaçadora, demonstrando claro desinteresse em negociar. Ufa, Caim suspirou. A contragosto, ele decidiu abandonar sua obsessão. Existiam outras mega-pedras no mundo, mas ele só tinha uma vida. Lutar ali e agora não seria a decisão mais sábia. Caim sabia que o lugar não ia mudar. Os Kabutops e seu grupo viviam ali há muitos anos e não iriam embora só por causa da presença dele. Eu poderia voltar para buscar aquela pedra quando estiver forte o suficiente, pensou ele. Ele não precisava se tornar um treinador de nível quase elite ou elite para retornar. Talvez, quando Mismagius atingisse seu potencial máximo, isso fosse o suficiente. De repente, uma ideia surgiu na mente de Caim. E se Mismagius usasse sua habilidade de furtividade para roubar a pedra? Mismagius permaneceu escondida na sombra de Caim durante todo esse tempo. Até então, apenas o Dagonite do Professor Cavalo havia detectado sua presença, nem mesmo os dois poderosos Pokémon de seu mestre, Matsuda Takashi, haviam descoberto Mismagius. Com a força do líder Kabutops, provavelmente ele também não a detectaria. Desde que Mismagius começou a usar o sino da calma, o vínculo entre ela e Caim se fortaleceu significativamente. Com a proximidade e o treinamento que compartilharam, Mismagius passou a confiar nele completamente. Mismagius, murmurou Caim. Isso, a chamado de Caim, uma pequena cabeça com um chapéu emergiu de sua sombra. Seus olhos vermelhos brilhantes observavam Caim com curiosidade. O suave tilintar prateado do sino em seu peito era quase imperceptível, mas Caim sabia que ele podia emitir um som harmonioso. Caim acariciou Mismagius suavemente e apontou para o líder Kabutops. Ó aquele gandalão. Você vê a pedra brilhante na cabeça dele? Mismagius observou o Kabutops se aproximando ferozmente com uma expressão cautelosa, parecendo um pouco assustado. Apesar de ser um Pokémon de nível Elite, Mismagius não tinha muita experiência em batalhas sérias. Não se preocupe, Mismagius, disse Caim suavemente. Aquele gandalão não pode te machucar. Eu só quero que você tire a pedra da cabeça dele. Você consegue. Os olhos de Mismagius brilharam ao ver a mega pedra. Apesar do medo inicial, a promessa de uma nova pedra a empolgou. Percebendo sua hesitação, Caim ofereceu mais incentivos. Se você me trouxer aquela pedra, prometo lhe dar guloseimas novas e melhores, e conseguirei mais daqueles brinquedos brilhantes que você tanto adora. Caim ficou cada vez mais ansioso. O líder Kabutops estava se aproximando rapidamente, e embora ele soubesse que Zouking poderia usar teleporte a qualquer momento, também precisava considerar se Kabutops lançaria um ataque antes que eles pudessem escapar. Motivada pela audiência de Caim, Mismagius deixou suas dúvidas de lado. Um piscar de olhos, ela disparou em direção ao líder Kabutops com grande velocidade. O líder Kabutops, embora surpreso com a velocidade de Mismagius, não a considerou uma ameaça séria, já que não sentiu nenhuma aura perigosa vinda dela. Com desdém, brandiu uma de suas forças contra Mismagius. Mas Mismagius, sendo do tipo fantasma, simplesmente ignorou o ataque físico de Kabutops e continuou seu caminho. Com um sorriso travesso, Mismagius estendeu sua mão fantasmagórica em direção à cabeça do líder Kabutops. Ao tocar a média pedra, ela sentiu que estava levemente presa, mas com um pouco de esforço, conseguiu descolá-la. Agitando triunfalmente a pedra no ar, Mismagius sobrevou as cabeças dos outros Kabutops, mostrando seu sucesso a Caim, que observava com um largo sorriso. Animado, Caim fez um sinal para Mismagius retornar rapidamente. Enquanto isso, sua conexão telepática com Zouking permanecia ativa. Assim que Mismagius retornasse, Zouking usaria teleporte para escapar, e se Kabutops decidisse contra-atacar, Zouking estaria preparado para usar proteção. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 494 A Mega Pedra Desconhecida. Mismagius exibiu brevemente a pedra antes de flutuar rapidamente de volta para Caim. Naquele momento, o líder Kabutops também percebeu que Mismagius não era um oponente fraco. No entanto, ao ver o objeto que mais pesava e do qual mais se orgulhava ser roubado por Mismagius, o líder Kabutops foi consumido pela fúria. Seus olhos ardiam de fúria. Com um poderoso impulso das pernas, começou a correr atrás de Mismagius, indo direto para Caim. Ele havia deduzido que Caim era quem comandava Mismagius, o Pokémon que havia roubado sua pedra.
Embora Mismagius fosse mais rápido que ele, Kabutops decidiu mudar de alvo, direcionando sua fúria para Caim. Ao ver os Kabutops avançando em sua direção, a expressão de Caim mudou ligeiramente. Para maior segurança, ele chamou Ante, que estava esperando nas sombras. Ante, quando o Kabutops atacar, use Protect primeiro, depois o King usará o Protect dele por precaução, comunicou Caim telepaticamente. Assim que terminou de falar, Mismagius voou de volta rapidamente e se escondeu na sombra de Caim. Não havia tempo para examinar a mega pedra que Mismagius estava segurando. Caim gritou, relento, vamos embora. No instante em que ele falou, Sokin, que já estava preparado, liberou seu poder psíquico, envolvendo todos eles. Ao ver o brilho da energia psíquica, Kabutops aumentou ainda mais sua velocidade. Uma de suas forças, envolta em energia vermelha, foi lançada diretamente contra Caim. Cut! Quanto mais crítica a situação, mais lúcida se tornava a mente de Caim. Ele observou a força se aproximando. Ela não parecia se mover tão rápido quanto ele imaginara. Nesse instante, Auntie se colocou diante de Caim. Embora Auntie, sendo do tipo fantasma, fosse imune a golpes do tipo normal como o Kote, não quis correr riscos, já que Caim estava logo atrás. Agindo como guardião de Caim, Auntie imediatamente usou o golpe proteção. O escudo de energia verde bloqueou o ataque de Kabutops. Kabutops, surpreso por seu ataque ter sido neutralizado, não perdeu seu instinto de batalha e brandiu sua outra foice em direção a Caim. Mas seu segundo ataque também falhou, pois Zolkind ativou o Protect bem a tempo. Assim que o escudo de energia verde se dissipou, Zolkind usou o movimento teleporte. O terceiro ataque de Kabutops cortou o ar vazio. Todo o processo não levou mais do que 2 respirações, mas pareceu uma eternidade. Foi. Ao ver as pessoas que haviam roubado sua pele desaparecerem diante de seus olhos, Kabutops soltou um rugido furioso que ecoou por toda a caverna. Os outros Kabutops atrás do líder caíram no chão, sem ousar se mexer. Como Pokémon ancestrais, eles respeitavam profundamente a hierarquia dentro de seu grupo. Contudo, o líder Kabutops não tinha tempo para se preocupar com isso. Embora valorizasse muito a pele, ela não lhe era de nenhuma utilidade. Perdê-la não era um problema significativo. O que realmente a enfureceu foi a forma como lhe foi tomada, foi roubada, e isso feriu profundamente seu orgulho. Entretanto, na costa, Caim e os outros reapareceram graças ao teletransporte de Zolkin. Smagius observou os arredores e, assim que percebeu que estavam seguros, deu um tapinha no peito, demonstrando que ainda estava com medo. Caim também suspirou de alívio. Finalmente, ele pôde sentir a alegria preencher seu coração. Ele havia obtido uma Mega Pedra. Embora ainda não soubesse a qual Pokémon pertencia, tê-lo era muito melhor do que não tê-lo. Caim tirou um Pokébloco, o petisco favorito de Mismagius, e enquanto ela sorria alegremente, ele ofereceu-os um por um. Discretamente, ele pegou a Mega Pedra das mãos de Mismagius, enchendo-as dela com Pokébblocos. Depois, ele mandou Mismagius de volta para as sombras feliz e satisfeito. O sino da calma estava definitivamente funcionando bem. Caim sabia que, com mais tempo, poderia controlar Mismagius completamente. Segurando a gélida Mega Pedra, Caim sentiu como se tudo fosse um sonho. Em sua vida passada, ele se esforçou muito para encontrar uma Mega Pedra, baseando-se em várias lembranças do anime, e ele realmente havia encontrado uma. No entanto, naquela época, Caim não tinha força suficiente e, como resultado, teve que vender a Mega Pedra e usar o dinheiro para obter vários Pokémon de alta qualidade. Graças a esses Pokémon, Caim conseguiu alcançar o nível quase de Elite. Mesmo assim, em sua vida passada, ele nunca soube qual Pokémon poderia usar aquela pedra, mas se lembrava claramente de onde a havia encontrado. Apesar de não ter tido a chance de retornar àquele lugar, Caim sabia que não era urgente. Em sua vida passada, levara vários anos para encontrá-lo, mas nesta vida haviam se passado menos de 4 meses. Além disso, ele já possuía uma Mega Pedra. Quando a Mega Evolução foi descoberta, com a influência da equipe Rocket e o poder da família Stone, tocá-la por uma pedra compatível com um de seus Pokémon não seria um problema. Claro, o cenário ideal seria obter uma pedra que Caim pudesse usar diretamente. Dessa forma, uma vez cumpridos os requisitos, ele poderia Mega Evoluir seus Pokémon. Talvez ele pudesse até usar a descoberta da Mega Evolução para progredir na Liga Pokémon. Sistema, registre as informações sobre esta Mega Pedra e comece a construir um banco de dados de Mega Evolução. Organize todas as informações relacionadas, ordenou mentalmente Caim. A Mega Pedra ainda não havia sido descoberta, então o sistema não possuía muitas informações sobre ela.
Nem mesmo o sistema conseguiu analisar a qual Pokémon pertencia, então Caim decidiu guardá-lo por enquanto. Live. Tarefa criada, dados insuficientes. Recomenda-se que o host complete o banco de dados o mais rápido possível, respondeu o sistema mecanicamente. Caim suspirou. Aventurando-se em um campo desconhecido, o sistema não era tão útil. Em sua vida passada, quando ativou o sistema pela primeira vez, não havia informações armazenadas e ele teve que reunir tudo sozinho. Foi graças ao seu renascimento que o sistema reteve os dados de sua vida anterior. Caso contrário, Caim provavelmente estaria em situação pouco melhor do que antes e nem sequer tinha certeza se teria sido o primeiro a passar pelos testes. Além disso, ele ainda não teria descoberto como chocar o Larvitar. Sem falar na obtenção de um elixir de evolução. Asterisco asterisco nome do item asterisco asterisco Mega Pedra. Asterisco asterisco Pokémon compatíveis asterisco asterisco desconhecido. Asterisco asterisco descrição asterisco asterisco uma pedra que permite a um Pokémon sofrer uma transformação especial. Disse que ela se combina com uma pedra chamada Pedra-Chave para desbloquear seu verdadeiro poder. Asterisco asterisco efeito asterisco asterisco permite temporariamente que certos Pokémon Mega evoluam. Essa foi a descrição gerada pelo sistema, com base nas informações limitadas que Caim possuía sobre Mega evoluções. Caim guardou a Mega Pedra em um canto do seu depósito. Aconteça o que acontecer, pelo menos eu já tenho uma Mega Pedra, murmurou Caim para si mesmo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 495 O esforço de Snazel. Obter uma Mega Pedra desconhecida deixou Caim muito feliz. No momento, ele não tinha nenhum Pokémon capaz de Mega evoluir, mas sabia que, assim que seus Pokémon crescessem, vários deles seriam capazes de fazê-lo. O Pokémon que mais se aproximou disso foi Haunter, depois de evoluir para Gengar, tornando-se o primeiro Pokémon de Caim a atender aos requisitos mínimos para Mega evolução. Em seguida, viriam os Pokémon de sua equipe secundária, Blaziken, a forma final de Torchic, Agron, a evolução final de Aron, Swampert, a evolução final de Mudkip, e Tyranitar, a forma final de Larvitar. 5 Pokémon no total capazes de Mega evoluir, representando um salto significativo em seu poder. Embora geralmente haja poucos Pokémon capazes de Mega evoluir, Caim já possuía uma proporção bastante alta deles. Caim só podia esperar que a Mega Pedra que encontrara fosse utilizável. Após deixar o lago, Caim percebeu que ainda havia segredos a serem desvendados. Ele havia explorado apenas a caverna onde os Kabutops viviam, e não outras áreas que poderiam conter descobertas valiosas. Mesmo assim, a tribo Kabutops por si só já o fascinava. Kabutops é um Pokémon do tipo Água-Pedra com boas resistências, sendo 4 vezes fraco contra Llama e 2 vezes fraco contra Lutador, Terrestre e Elétrico, mas com capacidades defensivas razoáveis. Além disso, possuía resistência quádrupla a fogo e resistia aos tipos normal, voador, venenoso e gelo. Com uma habilidade nado rápido, Kabutops se encaixava perfeitamente na equipe de chuva que Caim estava montando. Com um ataque físico de 115 e uma velocidade de 80, Kabutops poderia servir como o atacante físico perfeito, uma espécie de ponta de lança para sua equipe. Por esse motivo, se ele algum dia retornasse ao território de Kabutops, seja para continuar explorando ou capturar um, sem dúvida valeria a pena. Ao se afastar do lago, o dia começou a escurecer, mas Caim não tinha intenção de voltar. Zolkin, qual é a coordenada mais distante que você consegue sentir com seus poderes psíquicos? Perguntou Caim. Após um momento de concentração, Zolkin indicou a Caim que conseguia sentir um ponto distante. Os dois então desapareceram de sua localização atual, reaparecendo no meio da floresta. Com a chegada da noite, os Pokémon de Urlo se recolheram às suas tocas e a floresta tornou-se mais perigosa. No entanto, Caim estava ali por um motivo: Snazel. A evolução de Snazel só ocorre à noite e Caim queria aproveitar essa oportunidade. Durante o dia, Caim fazia Snazel participar de inúmeras batalhas, atuando como principal atacante contra Countdown to Skash. Além disso, ele havia dado a Snazel uma garra afiada há algum tempo, então agora ele só precisava batalhar e ganhar experiência suficiente para evoluir. Snazel entendia que seu treinador fazia tudo aquilo para seu próprio benefício, embora não compreendesse completamente o motivo. Contudo, tinha a intuição de que estava relacionado à sua evolução, algo que o intrigava, pois sempre acreditara que sua espécie não era capaz de evoluir. Durante sua vida nas montanhas, ouvira outros de sua espécie dizerem que nasciam e morriam sem mudar. Apesar disso, Caim não dissera nada e Snazel não perguntou, ambos mantiveram um silêncio mútuo de compreensão.
Ain confiava que Snazel não o decepcionaria, enquanto Snazel tinha fé inabalável em seu treinador. Ain se lembrou de como Snazel havia sido no início, um Pokémon orgulhoso que resistia com todas as suas forças. Se não fosse pelo leite de Miltan, ele talvez não o tivesse capturado tão facilmente. Embora Snazel não tivesse uma presença marcante na equipe, com sua personalidade reservada e fria, conquistou a confiança de Slowking e de outros Pokémon como Honchkrow, que ajudavam a manter a harmonia no grupo. Com o tempo, Snazel abriu seu coração para os outros. Em todas as tarefas de treinamento designadas por Caim, Snazel sempre cumpria suas obrigações, mas recentemente começou a aumentar sua carga de trabalho por conta própria. Caim percebeu, mas não disse nada. Apesar de ser um dos Pokémon com maior potencial na equipe, Snazel sentiu que já não era tão importante quanto antes e, portanto, treinou mais arduamente para provar seu valor. Snazel, que pensava ser incapaz de evoluir, vinha se dedicando intensamente a dominar a energia do tipo gelo. Durante os intervalos ou enquanto Caim preparava as refeições, Snazel praticava a criação de pequenas esferas de gelo, manipulando-as para alterar sua forma e controlá-las com precisão. Esse tipo de treinamento exigia domínio absoluto da energia do gelo, demandando recarga e recuperação de energia eficientes. Apesar de seu rápido crescimento de nível, Snazel permaneceu o melhor da equipe em termos de controle corporal e energético. Embora não pudesse crescer fisicamente, Snazel se concentrou em maximizar o desenvolvimento de seu corpo, determinado a contribuir da melhor maneira possível. Na verdade, além de Slowking, Snazel foi o primeiro Pokémon a dominar o movimento combinado. Enquanto Honchkrow, Haunter e Skorupi ainda não haviam conseguido isso, Snazel foi o primeiro a combinar os movimentos Garra de Metal e Soco de Gelo para criar uma poderosa técnica combinada. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 496 O Furioso Breloom. Ain acariciou suavemente a cabeça de Snazel, sentindo sua pelagem macia. Sua expressão era complexa. Tudo o que Snazel fizera, Caim percebera, era tão semelhante a como Mukrow fora antes. Caim se sentia afortunado, todos os Pokémon de sua equipe eram extremamente competitivos. Apesar disso, não havia insatisfação ou reclamações entre eles, simplesmente se esforçavam mais, aprendiam a ficar mais fortes e se dedicavam imensamente. Talvez isso tenha muito a ver com a presença de Honchkrow. Embora Mukrow sempre tivesse sido o líder da equipe em termos de aptidão, não era um dos mais talentosos. Mas seu trabalho árduo não passou despercebido pelos outros Pokémon. Agora que Snazel era um dos Pokémon menos habilidosos da equipe, a primeira coisa que fez foi aumentar seu esforço, aprendendo como o antigo Mukrow. Eu vejo tudo o que você fez, disse Caim, ajoelhando-se e olhando nos olhos de Snazel. Snazel olhou para ele por um momento antes de virar a cabeça com um leve toque de constrangimento. Este pequenino era um pouco teimoso. Aino sorriu enquanto acariciava a cabeça do animal novamente. Então, de agora em diante, vou tentar te entender melhor, te ajudar mais e, juntos, continuaremos crescendo. Zezel, que antes parecera um pouco tímido, agora o encarava atentamente. Seus olhos revelavam determinação e fervor, algo que não conseguia esconder. Caim sorriu satisfeito. Nesta vida, ele tivera a sorte de ter uma equipe de Pokémon que nunca o decepcionou. Como treinador deles, ele também não os decepcionaria. Você está pronto para evoluir, Snazel? Caim conduziu Snazel diretamente para a perigosa floresta noturna. Snazel permaneceu alerta, plenamente consciente dos perigos à espreita. Entrar na floresta à noite, como fizeram Caim e Snazel, provavelmente seria visto como uma provocação pelos Pokémon selvagens. Não demorou muito para que um Petzl os atacasse. Era um caçador peça noturno da floresta. Assim que apareceu, Caim usou seu sistema para coletar seus dados. Um gato peça de cor verde clara, nível 36, considerado um caçador formidável nesta floresta. Muitos Pokémon já haviam sido vítimas desse Pessiano. Caim não pareceu nervoso nem tentou se esquivar do ataque. Usando telepatia, ele se conectou com Snazel e deu a ordem. Zazel, use afiar garras seguido de garra de gelo soco de gelo mais garra de metal. Zazel foi equipado com uma garra afiada, aumentando sua chance de acerto crítico. Combinada com afiar gás, seu poder foi significativamente amplificado. Zazel encarou Pessian friamente enquanto afiava rapidamente suas garras. Num instante, uma camada metálica cobriu suas garras, seguida por uma espessa camada de gelo que se formou sobre elas, criando algo semelhante a grandes manoplas. Zazel desferiu um soco direto no peça que avançava em sua direção. O golpe atingiu em cheio no rosto.
Pessian foi arremessado para longe, com um ferimento visível no rosto. No entanto, a energia gélida congelou o ferimento, impedindo que sangrasse mais. Apesar da dor, Pessian não conseguiu demonstrar muita emoção. Aproveitando a vantagem, Caim deu outra ordem. Snazel use agilidade seguido de outro golpe de gelo para finalizá-lo. Snazel desapareceu num instante, reaparecendo diante de Pessian enquanto este ainda caía da árvore. Sob o ar aterrorizado de Pessian, Snazel desferiu outro golpe de garra de gelo diretamente em seu rosto. Golpear o rosto pode não parecer muito nobre, mas Snazel gostava disso. Bom, bom, bom. 3 golpes depois, Pessian jazia sem vida no chão. Snazel olhou para aquilo com desdém. Com esse nível, você se atreve a atacar. Caim ignorou o corpo de Pessian. O cheiro de sangue na floresta ataria outros Pokémon selvagens, facilitando o trabalho deles com os restos mortais. Zazel já estava empolgado, completamente imerso na batalha, um estado que agradou a Caim. Mas não foi o suficiente. Zazel precisava de mais batalhas. Venham, Pokémon selvagens, tornem-se degraus para o progresso de Snazel. À medida que se aventuravam mais fundo, o número de Pokémon selvagens aumentava. Muitos eram atraídos pelo leve cheiro de sangue que emanava de Snazel. Alguns Pokémon eram administráveis para Snazel, mas outros superavam suas habilidades. Ao se deparar com aqueles Pokémon, Caim não hesitou em recuar. Treinar os Snazel era importante, mas arriscar a vida dele não era uma opção. Por exemplo, eles encontraram um chifre de nível 48, algo impossível para Snazel em seu estado atual. Escolher os adversários certos era crucial para Caim como treinador. Parecia que o destino estava do lado de Snazel. Um Breloom com olhos vermelhos apareceu diante de Caim e Snazel, encarando Caim com avidez. Snazel moveu-se rapidamente, posicionando-se em frente a Caim. O sistema de Caim identificou o Pokémon. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Breloom verde em estado de fúria. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 39. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco gama mais lutador. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco técnico. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco semente da preocupação, tapa de espectador, semente bala. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco soco mar, absorver, investida, esporo atordoante, semente sanguessuga, mega drenagem, cabeçada, finta, contra-ataque, palma da força, leitor de mentes, gancho aéreo. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco soco denante, síntese, arrastão. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Velum estava claramente furioso. Independentemente de seu estado, agora era o oponente perfeito para Snazel, a melhor pedra de afiar. Snazel usa agilidade seguido de varredura baixa, ordenou Caim. Snitil Tio. Gritou Snazel, impulsionando-se para a frente e levantando poeira e raízes do chão. Snazel também conseguia sentir a pressão que Breloom exercia sobre ele, mas em vez de se sentir intimidado, estava eufórico, tanto que não conseguia conter o sangue que fervia em seu interior. Algo importante estava acontecendo dentro dele, afetando gradualmente seu corpo. Snazel atacou Breloom em alta velocidade. Breloom, enfurecido, não fez qualquer tentativa de se esquivar. Confiante, ergueu o punho para usar soco denante contra Snazel. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 497, Beville. O golpe rasteiro de Snazel atingiu as pernas de Breloom, mas antes que Breloom perdesse o equilíbrio, ela também acertou Snazel com o punho. Ambos os Pokémon caíram no chão. No entanto, Breloom, em seu estado de frenesi, parecia não sentir dor. Ela se levantou rapidamente. Snazel, por outro lado, usou as pernas para se impulsionar para trás, mantendo uma distância segura de Breloom. Aproximar-se demais de um Pokémon do tipo lutador não era uma opção viável. Azazel, sabiamente, criou distância imediatamente. Caim observou o estado de Breloom e franziu a testa, aquele estado frenético não parecia natural. Azazel, mantenha distância e use vento gelado, ordenou Caim telepaticamente. Após recuar um pouco mais, Azazel parou e lançou uma rajada de vento congelante pela boca em direção a Breloom. Graças à vantagem do tipo gelo sobre o tipo grama, o movimento vento gelado teve um bom efeito. O corpo de Breloom ficou coberto por uma fina camada de gelo. Mas Breloom pareceu não se importar.
Apesar da velocidade reduzida, ela avançou em direção a Snazel com uma velocidade impressionante. Desviei Snazel e depois uso impacto de gelo. Parece que ela não está tentando evitar ataques, ordenou Caim. Snazel assentiu com a cabeça. Conforme Brelum se aproximava, Snazel rapidamente formou vários espinhos de gelo no ar, alinhando-os com a trajetória de Brelum. Apesar de seu estado frenético, Belum ainda mantinha uma consciência mínima de combate e evitava golpes letais com leves movimentos corporais. Mesmo assim, o golpe ciclo e caixa ainda conseguiu machucá-la, deixando marcas visíveis em Brelum. Se for seu caso, Snazel, use garra de gelo para enfrentá-la de frente. Vamos mostrar a ela que nem mesmo um Pokémon do tipo lutador consegue nos derrotar em combate corpo a corpo, disse Caim fiamente. Sem pensar muito, Snazel fez suas garras brilharem com um brilho metálico coberto por uma camada de gelo e lançou um ataque direto contra o Belum que se aproximava. Belum, por sua vez, também preparou seu soco drenante para atingir Snazel. Um corpo grande e um pequeno colidiram no ar. Após o impacto, ambos os Pokémon foram empurrados alguns passos para trás. Snazel sofreu devido ao seu tamanho menor, enquanto Belum foi prejudicada pela desvantagem de seu tipo. No entanto, essa foi apenas uma breve pausa na luta. Após recuperarem o equilíbrio, os dois Pokémon voltaram a se enfrentar. As garras gélidas de Snazel deixaram marcas profundas no corpo de Belum, enquanto os socos de Belum deixaram hematomas visíveis em Snazel. No entanto, graças à sua velocidade superior, Snazel conseguiu esquivar-se de muitos dos ataques mais fortes de Belum, desferindo contra-ataques precisos em resposta. Com o tempo, a vantagem de Snazel tornou-se cada vez mais evidente. O rosto de Snazel refletia uma emoção crescente, entusiasmo e alegria. Já fazia muito tempo que ele não se divertia tanto em uma batalha. Snazel, ela é uma ótima oponente. Acabe com ela agora, exclamou Caim com um sorriso, vendo o quanto Snazel estava se divertindo. Snazel assentiu com determinação e lançou-se contra Brelum mais uma vez, que agora estava coberto de ferimentos. Desta vez, Brelum não tinha energia suficiente para resistir ao ataque final. O frenesi de Brelum havia diminuído, e agora ela parecia confusa, com uma expressão perdida nos olhos, como se não conseguisse entender como havia chegado a esse estado, por que seu corpo doía tanto ou por que um Pokémon estava prestes a atacá-la. No entanto, seu corpo estava tão exausto que ela não conseguiu reagir. Sneasel não parou. Um último ataque letal atingiu Brelum. Ela havia sido uma rival feroz, mas o desfecho era inevitável. Brelum desabou lentamente no chão, completamente derrotada. No instante em que Brelum caiu, uma luz branca começou a envolver Snazel. Era como se quisesse competir com o luar. Após derrotar um Brelum de nível 39, Snazel alcançou um novo nível e o acúmulo de experiência explodiu dentro dele. Então, o que estava destinado a acontecer, aconteceu. Snazel, equipado com uma garra afiada, começou a evoluir sob o céu noturno. A luz ao redor de Snazel ficava cada vez mais brilhante. Ain lançou rapidamente várias Pokébolas. Sokin, Honchfou, Scorpia e Alter emergiram e se reuniram ao redor de Snazel. Todos perceberam o que estava acontecendo. Snazel estava evoluindo. Cada Pokémon assumiu uma posição estratégica ao redor de Snazel e Caim. Eles queriam proteger seu companheiro durante esse momento importante, impedindo que qualquer Pokémon selvagem interrompesse a evolução. Suas precauções se provaram sábias. A luz ao redor de Snazel começou a atrair vários Pokémon selvagens, curiosos com o brilho. Felizmente, eles eram de nível baixo e foram facilmente repelidos por Honchkrow e os outros. Enquanto isso, as estatísticas de Snazel estavam mudando rapidamente sob a vigilância contínua de Caim, com os números aumentando rapidamente. O corpo de Snazel também estava se transformando, aumentando de tamanho. Embora as mudanças não tenham sido drásticas, elas foram perceptíveis. 10 minutos depois, a luz branca começou a desaparecer. Um Pokémon completamente novo apareceu diante de Caim e seus companheiros. Pavile. Clem. Leaville soltou um longo uivo em direção ao céu, liberando toda a sua empolgação e alegria. Ele finalmente havia evoluído. Após derrotar o último Pokémon selvagem, Honchkrow, Zoukin, Skorupi e Haunter se aproximaram para secar seu companheiro. Snazel se tornou o terceiro Pokémon da equipe de Caim a completar sua evolução. Agora, eles deveriam chamá-lo de Weavile. O Adouro Vermelho, que antes era apenas uma pena, agora cobria completamente a cabeça de Weavile, com duas grandes orelhas vermelhas penduradas nas laterais da cabeça. A pelagem em seu rabo não havia mudado muito.
De Sneasel para Weavile, a transformação não foi drástica. Mesmo seu tamanho havia aumentado apenas ligeiramente, ao contrário de Ontifro, que quase dobrou de tamanho após evoluir. Tanto Snazel quanto Weavile eram especialistas em velocidade. Seu corpo não podia mudar muito, pois isso poderia afetar sua agilidade. Somente mantendo sua velocidade máxima ele poderia liberar todo o seu poder. Agora, com uma velocidade base de 125 e um ataque físico de 120, Weavile havia se tornado um atacante físico de alto nível. Ele era, sem dúvida, o melhor Pokémon assassino da equipe. E Weavile já estava mais do que familiarizado com esse estilo de combate. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 498. Parece que encontrei um tesouro. Ain sorriu enquanto acariciava a cabeça de Weavile. Ele finalmente havia evoluído, alcançando o nível 39, assim como Ontifro, a apenas um passo de se tornar um Pokémon de nível avançado. Ao mesmo tempo, o sistema escaneou e exibiu os dados de Weavile. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Weavile azul escuro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco 39. Asterisco tipo sombrio mais gelo. Asterisco habilidade é asterisco pressão. Asterisco item segurado asterisco nenhum. Asterisco movimentos de ovo asterisco mordida, soco de gelo, estiraço de gelo, impacto de estalactite. Asterisco movimentos básicos asterisco arranhão, o ar malicioso, provocação, ataque rápido, ataque fintado, vento gelado, golpes furiosos, agilidade, garra de metal, afiar gás, surra, grito, corte, embargo, vingança, garantia, plano maligno, arremesso, corte noturno. Asterisco movimentos aprendidos asterisco derrubada, arrancada, chute baixo. Asterisco movimentos combinados asterisco garra de gelo soco de gelo mais garra de metal 449. Asterisco movimentos teme asterisco protect idem power voador, low sweep, dark pulse e Cibeon. Snazel finalmente completou sua evolução e se tornou Weavile. Além disso, graças ao efeito da garra afiada, Weavile alcançou a cor azul escura, o que indica um talento excepcional. Essa nova qualidade o colocou na mesma categoria que Zoukin, tornando um dos Pokémon mais promissores da equipe de Caim. Ain não esperava que Snazel progredisse tanto. Embora a garra afiada tenha desempenhado um papel crucial, os esforços e a determinação de Snazel em melhorar não podiam ser ignorados. Essa qualidade era mais do que suficiente para o desenvolvimento futuro da Weavile. Todo esforço feito seria, sem dúvida, recompensado. Além disso, sua habilidade havia mudado de ou aguçado para pressão. A capacidade de suportar pressão não deve ser subestimada. Observe os Pokémon que o possuem: os pássaros lendários, os cães lendários, Mewtwo, Lugia, Oo, Deoxys, Dialga, Palkia, Giratina e Kyurem. Todos eles são Pokémon lendários. Além dos lendários, apenas alguns como Aerodactyl, Wailord, Dusknoir, Absol, Vespiquen, Spiritomb, Weavile e Bichap podem ter essa habilidade. Em batalha, a habilidade de pressão podia aumentar o custo de energia dos movimentos dos oponentes e, na natureza, podia intimidar outros Pokémon. Era uma habilidade extremamente útil. Embora o Weavile não fosse um Pokémon lendário, sua habilidade Pressure ainda era excelente para ele. A evolução de Weavile fortaleceu ainda mais Caim. Agora, tanto Ontifro quanto Weavile, Pokémon totalmente evoluídos, haviam alcançado o nível 39 a apenas um passo do nível avançado. Uma vez superado esse obstáculo, Caim se tornaria oficialmente um treinador de nível avançado, entrando no caminho para se tornar um treinador de nível quase de elite, a maior conquista de sua vida passada. Weavile não foi apenas uma fonte de alegria para Caim, mas também para o resto da equipe, que se aproximou para parabenizá-lo. A mais invejosa era Skorupi, cujas pequenas pupilas brilhavam de admiração com a transformação de Weavile. Skorupi também ansiava por evoluir como Weavile havia feito, uma transformação que trouxe uma mudança fundamental. Ain deu um tapinha na cabeça de Skorupi e disse com um sorriso: "Não se preocupe, primeiro domine o que você já sabe. Você vai evoluir mais cedo ou mais tarde, e vai querer ser ainda mais forte quando isso acontecer, não é?" Ao ouvir isso, Skorupi assentiu vigorosamente. Força! Isso era o objetivo. Skorupi havia crescido mais do que Caim esperava. Graças ao seu tamanho e força, já havia garantido seu lugar na equipe e seu desenvolvimento futuro se mostrava cada vez mais promissor.
Após se certificar de que todos os seus Pokémon estavam satisfeitos, Caim os devolveu às suas Pokébolas. Com a ajuda de Zouking e seu movimento teleporte, Caim desapareceu da floresta. Após utilizarem o teletransporte diversas vezes em curtas distâncias, Caim e Zouking retornaram ao quintal familiar. Ao ver Caim aparecer, Larvitar, que estava brincando no chão, imediatamente saltou. Correu em sua direção com passos desagitados, deixando pegadas profundas no chão por onde passava. Caim observava com um sorriso sem jeito. O que ele poderia fazer? Ele não conseguia carregá-lo. Mas ele também não queria magoar os sentimentos de Larvitar. Sem outra opção, Caim usou seus poderes psíquicos para levantar Larvitar, cujo peso era significativamente maior do que o de um Larvitar comum. Embora ainda estivesse crescendo, já pesava mais que o dobro do normal. No entanto, não demonstrava nenhuma dificuldade para se mover. Será que Larvitar é simplesmente um Pokémon com sobrepeso? Se Larvitar crescesse na mesma velocidade que um Tyranitar comum, mas com o dobro do peso, seus ataques seriam devastadores. Movimentos como o terremoto teriam efeitos extraordinários. Ao refletir sobre isso, Caim parou de se preocupar com o peso de Larvitar. Para manter a agilidade, Caim decidiu continuar aumentando seu peso. Para suportar esse peso, suplementos de cálcio para aumentar a densidade óssea eram essenciais. Felizmente, ainda havia cálcio sobrando do que ele havia usado com Scorupi, e Miltank pôde continuar dando a Larvitar sua dose diária de cálcio. Embora Larvitar fosse pesado, precisava aprender a controlar sua força. Cada passo que dava deixava pegadas, dependendo inteiramente da resistência do solo. Caim, por meio de telepatia, começou a ensinar Larvitar a controlar sua força. Embora Larvitar não entendesse completamente, com explicações e demonstrações, começou a pegar o jeito. O primeiro objetivo era simples: caminhar sem deixar pegadas profundas. Esse foi o seu primeiro desafio, algo em que precisava se concentrar diariamente. Enquanto isso, os outros Pokémon observavam Mavile com inveja. Era a primeira vez que testemunhavam uma evolução. Embora Aron já tivesse visto outros Pokémon da sua espécie evoluírem para Lairon ou Agron, ele já estava acostumado. Mas os menores, ao verem outro Pokémon evoluir pela primeira vez, tiveram sua curiosidade despertada. Tal como as crianças que admiram os adultos, sem ainda compreenderem as responsabilidades que estes devem assumir, essa era a inocência e a beleza da juventude. Ainda deixou Larvitar brincar com Aron e os outros. No entanto, algo no chão chamou a atenção de Caim. No local onde Larvitar estivera brincando na lama, havia uma escultura feita de terra. Uma figura de Miltank. Uma demonstração impressionante de controle sobre a energia do tipo terra. Apesar de sua pouca idade, Larvitar já mostrou um domínio notável sobre a energia do tipo terra. Caim olhou para a escultura de Miltank, detalhada e vívida, e ficou maravilhado. Larvitar tinha mais talento do que ele imaginava. Parecia que ele havia encontrado um verdadeiro tesouro. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 499. Resumo e partida. Antes de dormir, Caim tinha o hábito de relembrar o que havia feito durante o dia e de rever os ganhos que havia alcançado. Pela manhã, ele havia atribuído tarefas de treinamento sistemáticas e prolongadas aos seus Pokémon. À tarde, ele havia capturado 2 Pokémon valiosos do tipo água que poderiam se tornar residentes permanentes em seu ginásio. Somando o Lanturn que capturou mais tarde, ele agora tinha 3. Então, na caverna dos Kabutops, no misterioso lago subterrâneo, ele roubou uma valiosa mega pedra da cabeça do líder Kabutops de nível quase elite. Essa foi uma das conquistas mais significativas do dia. Finalmente, no meio da floresta, seu Snazel, após cuidadosa preparação, completou sua evolução, atingindo o nível 39 e alcançando a qualidade azul escura. Esse foi o resumo do seu dia e Caim ficou muito satisfeito. Naquela noite, ele decidiu não dormir no quintal. Todos os seus Pokémon seguiram até o quarto, incluindo Larvitar, que, embora ainda não controlasse totalmente sua força, já não danificava o chão. Ao caminhar, Larvitar precisava controlar cuidadosamente seus passos. Sua capacidade de lidar com energia do tipo terra era impressionante, embora Caim ainda não soubesse como ele controlava a energia do tipo pedra. Assim, a noite transcorreu em uma atmosfera tranquila. No dia seguinte, a Vila Folha estava movimentada novamente, pois a equipe de construção da Liga havia chegado mais uma vez. Desta vez, eles não estavam lá para o ginásio, mas sim para o centro Pokémon. Aine recebeu bem o líder da equipe de construção, mas desta vez não precisaria gastar dinheiro, pois a Liga e a família Joy cobririam os custos.
Assim que o centro Pokémon fosse concluído, uma enfermeira Joy residiria permanentemente na cidade. Embora o centro fosse focado principalmente em Pokémon, ele também possuía áreas para cuidar de humanos. Embora o equipamento médico para humanos não fosse tão avançado quanto para Pokémon, para os moradores da cidade era uma benção, já que nunca haviam tido um hospital adequado e qualquer doença grave precisava ser tratada em Malville City. Agora, o centro Pokémon atenderia às necessidades. O responsável por trazer esse progresso para a cidade foi Caim, o futuro líder de ginásio, que foi recebido com entusiasmo pelos moradores. Não fosse a presença da segurança, Caim poderia ter sido cercado por uma multidão de admiradores. O novo prefeito da cidade, embora não muito competente, era esperto o suficiente para organizar rapidamente os funcionários municipais para ajudar na segurança. A delegacia de polícia da cidade também havia sido recentemente assumida pela família Gene, e logo um policial Gene seria enviado para assumir o comando. Aí não tinha controle sobre esses aspectos, já que a construção da academia atraía ainda mais a atenção da Liga. Dado seu status, era inevitável que as famílias Jenny e Joy se envolvessem. Contudo, isso não afetaria significativamente o controle de Caim sobre a cidade. A popularidade de Caim entre os moradores o consolidou como uma figura central. Até mesmo o prefeito seguiu seu exemplo. Quando a academia foi oficialmente inaugurada e Caim atraiu investimentos de grandes empresas e famílias, sua reputação cresceu ainda mais. Isso era algo que outros membros da equipe Rocket, como Sabina, Kogel ou Tenente Surge, não haviam conseguido. Talvez Giovanni, outrora considerado o maior gênio da liga, tivesse conquistado tal respeito em Viridian City. Contudo, após ser desmascarado pela liga, sua reputação passou para o controle de Lance, o atual protegido da liga. Os pensamentos de Caim divagaram por um momento, mas logo se voltaram para o foco. O desenvolvimento de Cidade Arborizada estava progredindo conforme o planejado, e Caim estava pronto para chamar Alec e os outros de volta. Após todo esse tempo treinando com a ajuda da equipe de caça, Caim esperava que tanto Alec quanto os novos recrutas tivessem evoluído significativamente. Ele esperava que eles atendessem aos seus padrões. Caso contrário, ficariam para trás e eventualmente perderiam o ritmo. A equipe de caça estava em missão naquele dia, mas Caim já havia contatado Miyamoto, pedindo-os que descansassem após a tarefa atual e retornassem à cidade, pois ele tinha assuntos importantes a tratar com eles. Miyamoto, é claro, não ousaria desobedecer a Caim e, após consultar a equipe, eles decidiram acelerar a missão para evitar fazer Caim esperar. Caim, por sua vez, simplesmente dava ordens e não se preocupava com a forma como seus subordinados as executavam. Após acalmar os moradores e conversar com a equipe de construção, Caim deixou a cidade sem retornar à academia ou à sua residência. Montado em seu topius, ele apreciava a brisa quente. Apesar de Steven, seu conselheiro, e ter designado um carro, Caim preferia voar em seu Pokémon, pois dirigir era um incômodo. Não importava o quão caro fosse o carro, voar era muito mais confortável. Desta vez, seu destino era a cidade de Rustboro, com dois objetivos principais. A primeira opção era esperar por Steven, que havia informado a Caim que, após não ter encontrado as pedras que procurava em sua última expedição, decidira retornar. O segundo objetivo era vender vários Pokémon valiosos que ele havia capturado, incluindo aqueles pertencentes ao trio da organização Void. Além disso, ele planejava gastar os Pokédólares que havia ganho da equipe Rocket em MTS que seus Pokémon poderiam aprender para melhorar seus conjuntos de movimentos. O tempo estava ameno, com algumas nuvens que diminuíam a velocidade de voo de Topius. Caim considerou libertar Ian Mega, capturada durante uma missão anterior, para acelerar a viagem, mas decidiu aproveitar o passeio. Ian Mega se tornaria uma ferramenta voadora no futuro ou um aliado para seus subordinados assim que sua equipe se tornasse forte o suficiente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 500. Compras e seleção de mudança. Após chegar à cidade de Rustboro, Caim mudou sua aparência e dirigiu-se diretamente ao mercado negro da cidade. Embora Liafton também tivesse um mercado negro, em comparação com as grandes cidades da região de Oem, como Rustboro City, o mercado negro de Liafton era apenas uma sombra do que poderia ser. Antes de deixar Liafton, Caim libertou os Pokémon que havia capturado no misterioso lago, deixando-os permanecer no lago em seu quintal. Com um bando de Slowpoke vigiando-os, a segurança do quintal estava garantida. Ele não levou Lavitar consigo, deixando-o sob a supervisão de Miltank para ajudá-lo a controlar melhor sua força. Aron também auxiliou Lavitar no treinamento, na esperança de que aprendesse com mais eficiência. Vestido com uma capa preta, Caim dirigiu-se à área de venda de Pokémon.
Primeiro, vendeu os Pokémon obtidos da equipe da organização Void e alguns capturados do capitão da unidade Sombra, Rei, ficando apenas com aqueles que considerava valiosos. Entre eles estavam Belon com a habilidade Cura Venenosa, Zangoose com a habilidade Impulso Tóxico, Yanmega e o Ariados de Rei, todos Pokémon que poderiam fortalecer sua equipe. Ele vendeu os Pokémon restantes por um total de 3,5 milhões de Pokédólares, uma quantia bastante respeitável. Em seguida, ele foi à Guilda dos Caçadores, completou algumas missões que combinavam com os Pokémon que havia capturado e vendeu aqueles que não se encaixavam em nenhuma tarefa. Como todos eram Pokémon de qualidade verde ou verde clara, eles não tinham um valor significativo, mas ainda assim lhe renderam 2 milhões de pontos e 2,5 milhões de Pokédólares. Na realidade, as missões de caça que Caim havia organizado para sua equipe geraram ainda mais dinheiro, mas esses fundos estavam na conta conjunta da equipe de caçadores, administrada por seu subordinado de confiança, Sky. Caim não tinha planos de mexer naquele dinheiro ainda, pois ele estava destinado ao desenvolvimento tanto da equipe de caça quanto da equipe do céu. Assim que ambas estivessem totalmente estabelecidas, Caim começaria a colher os verdadeiros benefícios. Depois, Caim dirigiu-se à loja de golpes no Mercado Negro. Nessas lojas, golpes básicos como proteger o poder oculto eram comuns, mas golpes mais raros dependiam da sorte. O movimento que mais interessava a Caim naquele momento era o Trickroom para Zolkin. Embora não fosse um ataque, esse movimento era crucial para um Pokémon lento como o Zolkin em batalhas 1 contra 1. Talvez para Pokémon rápidos como o Eevee ou Antiflow, esse movimento fosse um empecilho, mas para Zolkin, que estava destinado a ser um dos Pokémon do ginásio, Trickroom era indispensável. O Sporo City era grande o suficiente para Caim encontrar um TM de Trickroom no mercado negro, mas o preço era exorbitante, 3 milhões de Pokédólares, sem margem para negociação. Dada a raridade dos MTS do tipo psíquico, especialmente os golpes espaciais, Caim o comprou sem hesitar. Afinal, ele tinha dinheiro de sobra. Caim também adquiriu vários outros movimentos para seus Pokémon a fim de diversificar suas estratégias de batalha. Ele comprou o MT Bola Sombrio para o Antiflow, Scorupi e o Eevee. Embora o poder do golpe fosse moderado, era uma opção de ataque à distância bastante útil. Além disso, Anter, que era habilidoso com Bola Sombria, poderia ajudar seus companheiros de equipe a dominar o golpe mais rapidamente. Caim também comprou golpes específicos para cada um de seus Pokémon. Ele ensinou ao Antico o movimento Double T1, que pode aumentar suas chances de se esquivar de ataques, especialmente enquanto carrega golpes poderosos. Para Zolkin, ele adquiriu Safeguard, um movimento caro, porém vital, para proteger Zolkin de condições de status enquanto lançava seus poderosos ataques especiais à distância. Para Scorupi, além de Bola Sombria, Caim comprou o Golpe Venenoso, um golpe que maximiza seu tipo veneno. Combinado com suas pinças e cauda como pontos de ataque, o Golpe Venenoso é perfeito para aumentar seu poder ofensivo. Para um T, Caim escolheu Thunderbolt. Isso não estava nos planos iniciais, mas quando Caim viu o TM, não resistiu e comprou, dada a raridade do golpe e a falta de golpes do tipo elétrico em sua equipe. Embora um T não fosse do tipo elétrico, Caim confiou em seu auto-ataque especial para fazer bom uso do golpe. Ele também comprou o golpe Venoshock para Haunter, que complementava perfeitamente o tipo veneno de Haunter, e Blizzard para o Eevee, um golpe que Caim encontrou por pura sorte na loja. Ele não resistiu e comprou sem hesitar. No total, Caim gastou 13 milhões de Pokédólares, mas os golpes que aprendeu melhorariam significativamente seus Pokémon, fazendo o investimento valer a pena. Ele ainda tinha 45,8 milhões de Pokédólares, mais do que o suficiente para cobrir suas despesas por um bom tempo. Assim que estava saindo do mercado negro, ele recebeu uma ligação de Steven. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco.